Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do nosso Coringão, nosso clube do coração. Bora falar aqui sobre transfer bans no Corinthians. Vamos falar também sobre Memphis Depay, política. Tem muita coisa boa para você aqui. Já se inscreva, deixa seu like, hype o vídeo, que é importante também para o crescimento do nosso canal. Tá bom, fiel? Olha, ontem eu respondi todos os comentários dos dois vídeos, tá? Então o espaço é de vocês, pode comentar à vontade, que eu não me permito que você comente e fique no vácuo aqui, tá bom? Só não respondi os comentários mais atualizados que teve até o presente momento, mas ainda vou responder, tá bom? Chega de enrolação, bora falar do nosso timão, do nosso clube do coração. Fiel, a primeira coisa que a gente tem que entender é que diante de todo esse cenário que está acontecendo, entre transfer ban, Memphis, entre outras, a gente tem umas eleições para acontecer no Corinthians em novembro. E com isso, a gente tem alguns candidatos, alguns pré-candidatos que possam aí tentar tirar a candidatura do Osmar Stabile. Então a gente já tem um presidente hoje que é favorito a ganhar, isso a gente não pode negar o fato, que na minha opinião o Corinthians vai estar andando aí 50 passos para trás se esse senhor sem recurso, que não consegue trazer verbas, não consegue trazer patrocínios, um cara que só sabe adiantar receitas e faz as cagadas que vem fazendo, é o favorito a ganhar as eleições, tá? E temos aí um Rosalá Santoro, que é omisso também em toda a situação, que trabalha aí por fora nos bastidores e também assinou aí para a Caixa Econômica Federal ter as contas atreladas a 30% nas vendas de todas as vendas do Corinthians, junto com a Miriam Thier. Mas o que me deixa mais triste em relação à política do Corinthians é que principalmente a Miriam Thier estão surfando na onda Memphis. Já que teve uma repercussão tão negativa referente ao Osmar Stabile, com a torcida, com a mídia, com todos os canais, por exemplo, de YouTube que falam do Corinthians, toda a repercussão foi negativa, né? Vamos dizer aí que estão aí 10% a favor da não renovação do Memphis e 90% a favor da renovação, tá, fiel? Então causou um impacto muito grande no Osmar Stabile. Então o que eles estão fazendo? Pegando, surfando nessa onda do erro do Osmar Stabile para fazer campanha. Aí eu falo para vocês, tem alguém que pensa no Corinthians, no bem do Corinthians? Será que tem um candidato que fala, não, olha, eu aqui estou pensando no bem do próprio Corinthians? Olha, eu aqui estou pensando no bem do Corinthians. Os caras aproveitam um momento ruim, uma situação de crise, para fazer política em cima. Então os caras hoje só pensam em política. Só pensam em se eleger através de uma coisa ruim que está acontecendo aí nos bastidores do Corinthians. Então esses são os pré-candidatos do Corinthians. Então quando eu digo para vocês que eu não consigo enxergar perspectivas, eu não consegui enxergar perspectivas para o futuro do Corinthians no modelo associativo, é referente a isso. Os nossos pré-candidatos, como Roque Cittadini, pelo amor de Deus, Rosalá Santoro e Miriam Thier, são pré-candidatos horríveis, que não, com certeza, não seriam bons para o clube, e um presidente que é favorito a ganhar, que não só por causa da renovação, mas por tudo que aconteceu, que eu não vou ficar repetindo, que vocês sabem, empresa de segurança, está sendo investigado por crimes, um presidente aí que é omisso, no RCE o problema que teve aquela vez, no regime central de execuções, né? Então teve tantas coisas erradas que acontecem que ainda é o presidente favorito a ganhar. As contas que ultrapassaram 140 milhões e mesmo assim foram aprovadas e ninguém entende o porquê que foram aprovadas. Então são tantas coisas acontecendo que não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel para tudo isso. A situação do Corinthians hoje ela é tão complicada que além da gente estar devendo muito, tá? Devemos muito mesmo, muitos falam que a gente chegou até nos 3 bi, se não chegamos, estamos muito próximos de chegar no 3 bi, um estádio que dá uma arrecadação fenomenal, mas vai tudo de juro anualmente para a Caixa Econômica Federal e a gente nunca consegue encostar no capital para quitar. Estamos hoje com 3 transfer bans ativos. 3 transfer bans ativos, que juntando os 3 transfer bans, dá 23 milhões de reais aproximadamente. A gente não tem os 23 milhões de reais para quitar o transfer ban. Imagina se entrar o transfer ban do Memphis. Estamos falando aqui de 100 milhões de reais aproximadamente, com correções e juros. Com juros e correções monetárias. Então se a gente não tem 23 milhões de reais para pagar, como que a gente vai ter 100 milhões de reais para pagar? Mesmo que a gente pague esses 23 milhões antes do transfer ban do Memphis cair, mas quando cair vai ser uma lapada aí de 100 conto, cara. Como que o Corinthians vai pagar 100 milhões de reais? Todas as receitas a gente já adiantou, as receitas do próximo ano, a gente já adiantou tudo agora.
para pagar os transfer bans antigos e as contas antigas do Matias Rojas, enfim, do Félix Torres. Então, estamos falando de um cenário que pode piorar muito. E eu não falo do Corinthians renovar. Cara, a gente poderia ter renovado com o Memphis Depay só para pagar a dívida? Não. Estamos falando aqui de um cenário muito mais complexo. Estamos falando de um cenário de transfer ban, que não temos 23 milhões de reais. Estamos falando de um cenário que estamos diminuindo a qualidade do nosso clube e uma dívida que poderíamos pagar em 2 anos sem juros e correções monetárias. Então o erro do Osmar Stabile não foi pensando no clube, porque qualquer presidente que está lá no clube, vamos supor que o Memphis poderia ser um perna de pau. Cara, eu vou renovar com esse cara porque eu pago uma dívida de 43 milhões de reais em 2 anos sem juros. Porque se ele sair e pôr na justiça, eu vou pagar 100. Então se você pensa no bem... Desculpa, fiel. Se você pensa no bem do Corinthians, a primeira coisa que você vai fazer é fazer a renovação de contrato, tá? Uma porque você ganha uma qualidade gigante, outra porque você não tem condição de contratar se o cara for embora, tá? Você não tem condição de contratar outro jogador porque você está em 3 transfer bans e possivelmente, futuramente, você vai chegar com uma dívida gigante, fora a falta de ética, porque se porventura algo der uma zebra e o Osmar Stabile não ganhar, você entrega uma bomba de 100 milhões no peito aí do próximo presidente que assumir. Então, hoje, por que estou contando tudo isso? Porque não tem uma pessoa no Corinthians, tá, fiel, que pensa no bem do clube. É presidentes fazendo campanha surfando na onda Memphis, é a situação do Osmar Stabile, que cometeu mais um erro gravíssimo em não renovar com o jogador por conta também da dívida. São situações completamente absurdas da gente entender. São situações gigantes. Aí já teve um inscrito que falou para mim nos comentários aqui: Corintianeiro, mas se a gente mandar embora o Memphis, vai aliviar a folha salarial, a gente vai poder contratar um monte de jogador. Mas que monte de jogador é esse, fiel? Sendo que o Memphis iria ganhar 2 milhões e 200 mil reais. Quantos jogadores a gente poderia contratar com 2 milhões? Só o Yuri ganha 2 milhões. A gente iria contratar esse monte de jogador aonde? Com o futebol brasileiro valorizado do jeito que está? Cara, você não contrata, você vai contratar um jogador de qualidade, você vai pagar mais ou menos isso hoje no mercado. 1,5 milhão, 1,3 milhões. Ah, tá, vou contratar 2 jogadores de 1 milhão. Cara, estamos falando aí de o Alan ganha 1 milhão no Corinthians. Então você já começa a ver o nível da qualidade dos jogadores. O futebol brasileiro evoluiu muito economicamente falando. Então não é que o Memphis vai embora e a gente vai ter dinheiro para contratar muito. Aquele contrato antigo, tudo bem. Mas esse novo, que o Memphis iria atuar pelo Corinthians, você não consegue trazer grandes jogadores lá fora. Inclusive é um salário muito bem pago e justo pelo nível de futebol do Memphis Depay. Então é uma não renovação hoje que prejudica demais o Corinthians, tá? Comentem, quero saber sua opinião é muito importante para o nosso canal. Pode comentar que a gente vai responder todos os comentários. Já na situação da renovação do próprio atleta, tá? As informações que a gente tem é que hoje, informações que o Marco Belo trouxe, que é um jornalista renomado no cenário esportista brasileiro, ele trouxe a informação que hoje já não é uma conversa mais entre advogados com advogados. É uma conversa outra entre já Osmar Stabile e Memphis Depay. E as informações que a gente tem é que as conversas estão encaminhando bem, tá? Não vou aqui falar que vai renovar ou não vai renovar, porque essa diretoria do Corinthians não dá pra gente confiar mais. Mas tem jornalistas renomados dizendo que está uma situação próxima de acontecer por um desfecho positivo. Porém, eu vou dar minha opinião, tá, fiel? Vou dar minha opinião, não é informação, como torcedor para vocês, que eu não acredito numa renovação do Memphis Depay. Eu não acredito, mas é uma opinião, não estou informando, tá? As informações é que as negociações estão caminhando muito bem, mas a próprio Osmar Stabile, junto com a equipe, aquela equipe que deu o primeiro aval para não renovar com o Memphis Depay, aquele pessoal que não querem o Memphis lá, já estão entendendo que se o Osmar Stabile voltar atrás na palavra, ele vai perder muita força também como presidente. Então, mais uma vez, envolve tudo política. Mais uma vez a gente fala de política. Pensar nesse clube aqui, pensar nesse símbolo maravilhoso e lindo aqui, ninguém pensa. Eles pensam neles e na política envolvida. Senhor Osmar, na questão do André, o senhor vendeu o André, teve repercussão negativa, voltou atrás. No Memphis, você decidiu não renovar, teve repercussão negativa, você vai voltar atrás? Então você vai ser um presidente que vai ceder a toda pressão. Toda decisão que você tomar, qualquer pressão que tiver, você volta atrás. Você tem que ter pulso firme. Então isso envolve também aí uma situação complexa
de pressão dos diretores que já quiseram a saída do Memphis, que estão convencendo o presidente aí a seguir em frente e não renovar com o Memphis. Hoje existe uma briga na negociação para o Memphis diminuir alguns valores para o Corinthians poder renovar. As informações que o Corinthians está tentando oferecer para o Memphis Depay um contrato de produção, essa informação é falsa, tá? Essa informação ela não existe. O Corinthians, imagina que vai chegar para o Memphis Depay, isso aqui é um contrato de produção, se você jogar bem você recebe, se você não jogar bem você não recebe. Um cara do quilate do Memphis Depay, isso jamais está acontecendo, tá? O que existe hoje são conversas para diminuir alguns valores na questão de ganhos de marketing, na questão também de algumas cláusulas contratuais que ele ganharia ali, que está tentando diminuir. A questão salarial hoje, nessas novas conversas, não seria um problema. É mais essas questões aí, esses dinheiros de cláusulas contratuais envolvidas no contrato, principalmente na questão do marketing, tá? O Corinthians tenta tirar dessa receita aí pelo menos 10 milhões de reais para poder renovar com o Memphis Depay. É a conversa que está tendo hoje entre presidente e Memphis. Só que o Memphis Depay está com o orgulho bastante ferido. Tá? Não é a mesma conversa amistosa como as pessoas dizem que está tendo hoje. Existe hoje um receio. As negociações estão indo bem, estão conduzindo bem, mas, vamos dizer assim, a intimidade estão feridas, tanto aí do Memphis Depay e do Osmar Stable com a pressão que repercutiu diante da torcida também, tá? Então, vamos dizer, eles estão conversando ali, mas não são muito afins o presidente e o atacante. Mas as negociações em si estão caminhando bem. Nos próximos dias a gente já terá uma definição final entre Memphis Depay e Corinthians, tá? Comentem, quero saber sua opinião é de grande valor para o nosso canal. Eu vou ficando por aqui, tá, fiel? E hoje à tarde eu trago mais um vídeo bombástico para vocês. Estou esperando uma informação se confirmar do próprio Memphis Depay, que se confirmar vai ser uma informação muito legal da gente trazer aqui, tá bom? Então hoje à tarde tem mais um vídeo aqui no Corintianeiro e no Corintianeiro 2.0 na parte da noite, tá bom? Meu muito obrigado por tudo, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!